primeiro lugar, eu preciso dizer da minha alegria e honra em poder participar de um momento tão importante na vida não só dessa casa e da sua história, mas acredito e espero eu que na vida de todos nós, porque aqui nos colocamos disponíveis a acolher um pouco mais da mensagem de Jesus, e essa mensagem que hoje nós entendemos ser sinalizadora das nossas consciências. E de verdade é uma honra poder ter aceitado o convite que o Cláudio me fez de estar aqui, sobretudo no dia do aniversário, de fato, dessa casa. De fato, assim, não tem palavras para dizer o quanto que meu coração vibra em alegria em poder rever pessoas, espíritos, irmãos, companheiros de caminhada que fazem parte da minha história, da minha trajetória, tem uma grande afetação na minha vida, ainda que não saibam, não tenham a menor ideia de como isso acontece e é processado aqui dentro, mas eu estou e me sinto em casa, em meio a amigos, a companheiros, aos meus familiares na dimensão espiritual. Isso não diminui em nada meu nervosismo e ansiedade, mas calma, daqui a pouco eu relaxo, pelo menos assim eu vou tentar. E como de habitual costume, eu gostaria de rogar a espiritualidade amiga aqui presente, que possa nos envolver, todos nós nos sintamos aconchegados, abraçados por esses que do plano maior preparam e organizam esse ambiente com tanto carinho, esse ambiente que nos recebe, que de alguma forma nos proporciona a possibilidade de um mergulho interno, sem o qual não seria possível nós desenvolvermos um novo olhar, uma nova escuta a essa mensagem que não nos traz nada de novo. Nós é que precisamos nos colocar de uma forma nova perante tudo isso que a gente vai ver. Não tem a menor pretensão de trazer qualquer novidade, mas simplesmente algumas provocações, algumas afetações as quais já aconteceram e provocaram movimentos aqui dentro. Então, por favor, sintam-se muito à vontade, em qualquer momento, a qualquer tempo, de fazerem colocações, fazerem questionamentos. Esse aqui é um espaço democrático para que nós possamos juntos construir um aprendizado, para que nós possamos juntos ter uma experiência transformadora, e ao deixarmos a casa hoje, sentimos que fomos, de alguma forma, tocados. Não por aquilo que eu disse, mas por essa mensagem que é atemporal e que diz respeito à nossa história. Tem um sentido, ou pelo menos deveria ter um sentido, um significado profundo nas nossas vidas. Pode ser um combinado? Eu, Cláudio, além de me chamar de velho, me deu esse, carinhosamente, claro, esse desafio, presente desafio bomba. Falar sobre Jesus na sua dimensão de verdade. Para alguém que flerta, como eu, com a filosofia, é praticamente trabalho impossível. E eu me dei o direito de iniciar as minhas pesquisas pelo viés filosófico, porque hoje em dia é muito comum que alguns conceitos, algumas ideias que permeiam a nossa vida cotidiana já estejam tão fragmentadas, desgastadas e deturpadas que a gente diz coisas sem se dar conta do que é que elas de fato significam, pelo menos deveriam significar no nosso entendimento. Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre a verdade. Fred, o slide, esse slide primeiro, ele tem uma imagem que é um nascer do sol, e na verdade não é um acaso, né? Eu sempre busco fazer as minhas apresentações com algum conceito, com algo que tenha me tocado. Então essa e todas as outras imagens são imagens que eu peguei de o sol nascendo. Então são imagens que remetem a essa ideia de um sol, e porque tem um sentido. Eurípides Barçanufo, que é a grande referência desse projeto chamado Evangelização de Espíritos, que esta casa abraçou, tem uma frase que caracteriza e que de alguma forma revela o quanto que ele foi tocado pela mensagem cristã. Ele diz que poderoso é o sol da verdade. E eu achei que depois eu tinha começado com outro conceito, eu tinha feito a apresentação já toda ela com vitrais
de igrejas contando a história, porque existe um sentido, né? Os vitrais nem foram criados para serem utilizados em igrejas. A criação disso aconteceu lá na China, e a ideia era que permitisse uma decoração pela qual a luz pudesse passar, ou seja, era um elemento decorativo, e com o tempo ele ganhou uma perspectiva educativa. Era para que histórias ou mensagens fossem passadas. Mas aí depois eu não fiquei muito satisfeito e eu gostei mais do Sol da Verdade. Eu acho que a gente está bem alinhado com o sentido maior da verdade, enquanto essa luz que ou ilumina, ou deveria iluminar, ou iluminará os nossos caminhos. Então vamos lá. A primeira questão então é algo super simples, fácil, tranquilo da gente conversar, que é o conceito, né? O entendimento, a definição do que é a verdade. Que é um grande desafio também em tempos em que nós nos apropriamos desse espaço chamado verdade de uma forma muito constante. Eu não sei se vocês já se deram conta do quanto que nós dizemos. Não, porque na verdade, vocês já se pegaram falando, na verdade, a gente está falando de quê? Quando a gente diz da verdade. Não, o que eu estou dizendo é a verdade. Não, que está pautado em algo que é a verdade. Então a gente vê algumas notícias ou mensagens nas redes sociais e toma aquilo, se apropria daquilo como se fosse a verdade, com A maiúsculo e V maiúsculo, e talvez seja interessante a gente entender um pouquinho o que está por trás dessa ideia, que foi construída ao longo da nossa trajetória histórica e hoje nos traz uma noção do que vem a ser. 3 grandes culturas influenciaram naquilo que hoje nós trazemos como mensagem de verdade. A primeira delas, não poderia deixar de ser outra. Alguém tem ideia de qual que é a primeira cultura que pensou sobre essa ideia de verdade? A grega. Exatamente. Na Grécia, a verdade era a aletheia. Aos que entendem grego, não está lá escrito. E o grego, ele tinha um compromisso primeiro quando ele se coloca diante do mundo e se coloca diante de uma postura de pensar e entender melhor o mundo em que ele está vivendo, não simplesmente a polis, as pessoas e as relações, mas o mundo de uma forma geral. Ele se questiona da essência, daquilo que é de fato, da coisa em si. A verdade seria como um sol ou uma luz que revela algo que é em si. Independe do observador. O que o grego está querendo chegar é na coisa em si. A verdade, então, seria, a tradução da aletheia seria o não oculto, aquilo que não está escondido, aquilo que não é dissimulado. O grego tem a intenção de ir atrás das coisas como elas de fato são. A verdade seria, então, uma qualidade da própria coisa. E aí eles constroem, esse é o início de toda a construção do pensamento filosófico grego. Mas não só da Grécia nós sofremos influência em termos de construção de pensamento filosófico. Existe uma outra cultura que nos influenciou demais, a cultura latina, para a qual a gente está falando agora já de um grande império que dominou de fato o mundo, né, sobretudo na época lá da expansão do Império Romano, em que a verdade era tida como veritas. Já ouviram falar de veritas? Tem algumas expressões, inclusive, que fazem parte até hoje do nosso cotidiano. Veredito, aquilo que está comprovando. Não, mas eu quero saber de veritas. Conhece alguma expressão que fala de veritas? In vino veritas. In vino veritas, dizendo que com vinho, de alguma forma, cai um filtro e é possível que a verdade venha à tona. Não mais uma verdade que vê a coisa como ela de fato é, mas a verdade dita, sem nenhum filtro, sem nenhuma censura, sem nada que aprisione a coisa como ela foi de fato percebida. Desafio. Alguém sabe a continuação da frase in vino veritas? Vocês estão mesmo querendo vinho. In vino veritas, in aqua
sanitas. A saúde está na água na mesma proporção que a verdade está para o vinho. A gente está muito mais interessado no vinho, né? Não na verdade, no vinho. Então, a questão da verdade para a cultura latina antiga tinha a ver com a precisão, com o rigor, com a exatidão de um relato. Uma vez que eu percebo a coisa como ela de fato é, eu preciso mobilizar forças e recursos para que eu possa dizer, eu possa expressar a coisa na sua fidelidade. Não basta simplesmente eu ver como ela é. Eu preciso ter meios de repassar essa ideia, essa informação, esse conceito, e para isso eu preciso estar alinhado a veritas. E a terceira, então, primeiro a gente fala da percepção do grego, buscando as coisas como elas são. Segundo, dizer as coisas como elas foram percebidas. E a terceira dimensão diz respeito à cultura, na verdade, guarda relação com a linguagem, que enuncia os fatos de forma fiel. Está dizendo da fidelidade como a coisa é repassada. E a terceira cultura é a cultura que muito nos influenciou, é a cultura hebraica, em que a ideia de verdade era emuná, que vem do verbo cujo radical é aman, que parece com amém, que significa que assim seja. Então, não como a coisa é vista, não como a coisa é dita, mas como a coisa é projetada no futuro. E se eu estou dizendo, confie em mim, porque como eu estou dizendo, será. Então, essa cultura é uma cultura que vai desenvolvendo na sua forma de pensar uma ideia de que eu preciso dar suporte, eu preciso dar sustentação, eu preciso que as pessoas confiem naquilo que eu esteja dizendo, porque aquilo é verdade. É uma crença, é um lançar no abismo, tendo a certeza que vai haver um amparo, vai haver uma rede de proteção. Então, no caso da cultura hebraica, a verdade é parte de uma crença fundada, que tem a base na confiança e na esperança. Então, hoje em dia, quando a gente fala, quando a gente pensa na ideia de verdade, esses três conceitos, de alguma forma, estão aí funcionando, sendo mobilizados para a gente construir esse conceito do que seja a verdade. Vocês conseguem imaginar algo da mensagem de Jesus? E a gente agora vai começar a fazer um exercício, né, de transposição da filosofia para o entendimento, interpretação do Evangelho. Vocês conseguem imaginar alguma fala de Jesus em que ele lança a luz da aletheia, lança a luz no mundo para mostrar o mundo àqueles que o seguiam de forma diferente? Com certeza. Bom, eu quero, com certeza sim, o tempo inteiro, mas eu quero exemplos concretos de passagens em que Jesus nos apresenta um mundo diferente, que ele fala coisas que até então a gente não tinha. Por exemplo, essa ideia da verdade tem muito a ver com o alcance da nossa razão, e várias correntes filosóficas se pautaram nisso, nos limites da nossa razão e no quanto que a gente pode chegar ao alcance da verdade simplesmente pela razão. Por exemplo, na dimensão do universo. Teve um momento em que a Terra era o centro do universo, porque era até lá que a ciência ia. A nossa razão só ia até o final da Terra, né? O geocentrismo trazia a Terra para o centro do universo. Houve desenvolvimento da nossa sociedade, houve a possibilidade de uma ampliação do nosso olhar. Não mais a Terra, mas depois o Sol era o centro do universo. O heliocentrismo trouxe uma ampliação, mas ainda assim com o limite do alcance da razão daquele tempo. E depois a ciência foi evolvendo, a gente entende que o universo, inclusive, é infinito e está constantemente em expansão, se é que a gente consegue entender que seja isso. Mas exemplos de Jesus mostrando uma realidade diferente daquela que as pessoas viam. Há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. Bacana. Eu também tinha separado dessa. Eu sou a luz do mundo. Pois é, quando Jesus está dizendo dele mesmo, a gente vai chegar nisso, não adianta o meu estudo. Quando Jesus diz dele mesmo, ele está tendo um compromisso com outro tipo de verdade que não é, de fato, aletéia. Falas como essa de Jesus, quando a gente não tem um envolvimento, quando a gente não tem a dedicação
na absorção do que de fato está por trás dessa narrativa. Podem parecer meio pretensiosas, você acha? O cara está no meio e diz, eu sou a luz do mundo. Eu e o Pai somos um. Tipo, nossa, o cara vai tudo. Se a gente toma literalmente, o cara poderia ser meio... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pô, esse cara está se achando. Mas ele está numa outra dimensão da verdade que ainda não é muito bem essa. Uma outra que eu separei. Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai pela boca. Olha que bacana, ele está fazendo aquelas pessoas enxergarem uma realidade de uma forma diferente. E aí fica aí o convite, vamos conhecer do Evangelho dimensões em que Jesus estava se relacionando com essa... Aí estará o teu coração. Bacana, mostrando que aquilo que de fato interessa, aonde é que nós de fato nos colocamos, é onde está o nosso coração, o nosso interesse, o nosso desejo. Vamos, senão a gente vai ficar a noite inteira. Esse é o para casa. Ao estudar o Evangelho, tentem perceber aonde é que Jesus está se relacionando com essa dimensão da verdade aletéia. Veritas, Jesus dizendo as coisas como elas de fato foram. Está andando na multidão, alguém me toca, opa, saiu de mim virtude. E ele diz, mulher, a tua fé te curou. Ele estava trazendo a revelação de que o que tinha de fato acontecido era a mobilização dela mesma, da vontade, da fé e dos potenciais transformadores em ocasionar aquela cura. O que mais? Outro. Não peques mais. Pode ser, mas não tem. Quando ele fala que ninguém... Eu acho que eu gosto dessa passagem, Fred, como exemplo, mas talvez quando ele revela que quais de vós está sem pecado, isento de pecado. Ele está olhando para o passado e revelando algo que ele já tinha condição. Quando ele olha, percebendo aquelas pessoas e olha a intimidade e diz, raça de víboras, chamando as pessoas que acompanhavam ele, orações hipócritas, sepulcros, caiados por fora, podres por dentro. Então, outro exercício, vamos ver em que dimensões Jesus se relaciona com Veritas, mostrando as coisas como elas foram. E o outro, que talvez seja o mais próximo da passagem, inclusive, desse momento em que Jesus fala aos discípulos, que deu origem ao tema da Semana Cárita, todos os sermões proféticos de Jesus se relacionam com o futuro, com o emuná, com essa dimensão de vós sois deuses, o que eu posso fazer, vocês também poderão fazer e muito mais. Tem que acreditar, senão a gente não se lança. Então tudo aquilo que ele profetiza, para onde eu vou, vós também estarei, vou preparar um lugar e vocês também. Então, todas as vezes que ele está projetando para frente, nos lançando a uma crença para que algum trabalho, para que algum movimento aconteça, ele está relacionando com o emuná. Bom ânimo, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí é uma mistura de Veritas. Na verdade, essas coisas todas estão permeadas, é só um exercício para a gente identificar como é a nossa percepção da verdade. Então a gente está vendo verdade como percepção, verdade como discurso e verdade como prospecção, como projeção ao futuro. O que não conceitua, o que não explica em si, simplesmente contextualiza. E aí a gente volta com a questão, o que é a verdade? Vocês lembram de alguém que tenha feito essa pergunta? Jesus tem uma reação a essa pergunta. Vocês lembram de alguém que tenha perguntado isso a Jesus? Jesus foi questionado. Pilatos, diante de Jesus, pergunta, o que é a verdade? E a resposta é essa. O silêncio. E dizendo isso, diante do silêncio de Jesus, tornou a ter com os judeus e diz, não acho nele crime algum. Jesus se silencia diante da pergunta essencial que poderia livrá-lo daquela condenação, que é a verdade. Talvez, porque a verdade, não na dimensão que Jesus a compreende,
não exista para ser dita. E algumas pessoas entendem que Jesus se calou foi para cumprir uma profecia, como várias outras passagens isso se deu. Está lá em Isaías, em que está escrito que ele foi oprimido e infligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado ao matador. Eu acredito que haja todas as duas possibilidades, tanto de estar vinculado a cumprir uma profecia, mas que tinha algo por trás desse silêncio. Não é o acaso que ele se cala diante de uma pergunta tão importante a ser respondida. Pois é, mas se fosse assim, ele não falaria nada, nem tempo nenhum, né? Porque a gente estava com uma capacidade meio que limitada. E aí é muito importante, eu acho fundamental a gente perceber como nós nos relacionamos com essa verdade que Jesus vem nos trazer. E a primeira forma é, muitas das vezes, nós nos colocamos como divulgadores da verdade. Vocês percebem em vocês algum tipo de demanda, algum tipo de vontade, alguma ânsia em divulgar, querer que as pessoas conheçam aquilo que vocês percebem como verdade? Perguntando diferente. Vocês já se colocaram em algum lugar, em algum momento, como donos da verdade? Só fazer a pergunta certa. Tem lugar aqui, pessoal? Não tem lugar aqui. Pessoal, nós nos colocamos muitas das vezes como divulgadores dessa verdade, dessa mensagem percebida. Mas talvez, só lançando uma possibilidade, a verdade não precise de veículos. Ela exista independentemente da nossa ânsia de fazê-la propagar. E algumas outras vezes, nós nos colocamos na condição de defensores da verdade. Nós, parte da verdade, nesse lugar chamado verdade, vamos defendendo aquilo que nós acreditamos como verdadeiro. Já se colocaram aí como defensores da verdade? E talvez assim como a verdade não precisa, tem gente dizendo assim, talvez nós não precisemos, assim como nós não, talvez a verdade não precise, assim como não precisa de veículos, não precise de defensores, guerreiros. E aí a gente questiona, de que é que a verdade então precisa? Como nós podemos nos relacionar de uma forma mais apropriada com a verdade? E quem nos responde isso? Claro, é Jesus. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E para isso eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, talvez, não de divulgadores, nem de defensores, a verdade precise de testemunhas. Agora cá, a gente está aí acostumado a ver os CSIs da Bíblia, né? O que é requisito para que eu seja testemunha? Experiência. Eu tenho que estar presente. Então, não um veículo, não um guerreiro, mas presença. E aí, a gente passa para aquilo que eu acredito seja o interesse da nossa conversa, é entender o que é necessário para que eu esteja presente nessa dimensão chamada verdade. Não falando sobre ela, não defendendo ela, mas estando presente na verdade. O cara diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não fala que ele diz a verdade, ele fala que ele é a verdade. E continua dizendo: ninguém vem ao Pai. Quando ele diz que ninguém vem ao Pai, ele está dizendo que ele está no lugar, ele alcançou uma condição de proximidade. Ele está representando caminho, verdade e vida. É tranquilo perceber que Jesus se coloca nessa condição, que ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. E aí nessa passagem, né, contextualizando um pouquinho, ele está se relacionando aí com os discípulos,
já naquele momento meio quase que de despedida, falando assim: gente, foi mal, foi muito bom estar com vocês, mas logo, logo, um de vocês vai me trair e eu vou ser levado como um cordeiro e serei abatido, serei crucificado. E ele percebe a angústia daquelas pessoas que não só de alguma forma se lançaram a acompanhá-lo, mas confiavam, tinham nele uma expectativa de salvação. Nós não podemos desprezar essa dimensão de Jesus tido como o Salvador da humanidade. Então eles estavam todos muito angustiados quando se começa a falar de traição, de que já está na minha hora, eu estou indo para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas eu vou preparar o lugar. E aí ele percebe um clima e ele diz: não se turbe o vosso coração. Se vocês acreditam em Deus, então acreditem também em mim. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E é muito legal, vocês estudaram ontem, vocês tiveram a possibilidade de entender um pouquinho mais dessa dimensão do caminho. E eu acho que não existe palavra solta na verdade de Jesus. E ele fala àquelas pessoas que eles já conheciam o caminho. Que eles ficassem tranquilos, que eles tivessem um coração pacificado, porque o caminho, o referencial, pela própria presença junto à vida do Cristo, já tinha sido mostrado. Mas quando ele fala da dimensão da verdade, o tempo verbal é outro. Ele diz: e conhecereis a verdade. O caminho ele usa no presente, dizendo àquelas pessoas que, pela convivência, por estarem de alguma forma acompanhando aquelas mensagens, aquele caminhar, eles já tinham conhecimento de qual era o caminho. E a verdade ele diz no futuro: e conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Ai, que fofo. Então a gente já conhece quais são as consequências do conhecimento da verdade. Uma vez conhecendo a verdade, ela vai nos libertar. Algumas pessoas dizem: eu já conheço a verdade, por que eu não estou liberto ainda? Ou quando é que essa verdade vai, de fato, me libertar? Alguém que se sente de alguma forma aprisionado a algum tipo de pensamento, ideia, preconceito? Nós não temos uma vida limitada, restrita, aprisionada? Você não conhece a verdade? Ela não vai libertar? Por que não libertou ainda? E a resposta está nessa mesma frase. E a gente é tão limitado na nossa busca do conhecimento que a gente vai descontextualizando. A gente fala que a gente conhece a verdade, ou quando conhecemos a verdade, ela tem um efeito libertador. Eu quero saber da condição. Qual é a condição para que a gente conheça a verdade? É a frase que está antes, lá no Evangelho, antes de conhecer a verdade. Não pode colar. Caminho. Não, é outra. Estamos falando de uma outra passagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero saber o que ele diz antes, que é o requisito, a condição para que a gente conheça a verdade. Está lá. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, de novo a dimensão aí da verdade, sereis os meus discípulos. Ele está dizendo que tem uma condição. E aí sim, se nós permanecermos na palavra e nos tornarmos verdadeiros discípulos, aí sim nós vamos conhecer a verdade. E aí sim ela vai nos libertar. Mas a gente lê o conhecereis a verdade nos libertará, e a gente se esquece da condição: permanecer na palavra, nos tornarmos verdadeiramente discípulos, seguidores, não simplesmente divulgadores, não simplesmente combatentes, defensores da verdade, mas testemunhas. E essa é a questão que talvez nos falte. Porque vamos dizer que a gente não conhece o caminho? Alguém que não conhece a vida, o sentido, o propósito da existência de Jesus aqui na Terra? Isso é uma pergunta. Não. Conhecemos? Sim. Conhecemos, mesmo antes do estudo da Beth de ontem, caminhos que nos levam a essa verdade? Sim.
ela nos libertou? Por quê? Ficou só na teoria? Será que ficou só na teoria? Será que não existe nenhum lugar em terra em que eu me coloco verdadeiramente como seguidor? Tem hora que sim. E qual é essa hora? Quando eu estou de bom humor, condições adequadas de temperatura e pressão, quando todos os coleguinhas estão ajudando, todas as afirmativas acima e mais algumas complementares. E quando ele fala de permanecer, quando eu li isso de verdade, eu fiquei, claro, já envolvido pela mensagem, eu fiquei muito tocado com essa história de permanecer. Porque a gente tem uma vinculação, a gente tem um compromisso, mas não é permanente. Talvez não esteja pautado numa base firme o suficiente, sólida o suficiente para assegurar que nós sejamos verdadeiramente discípulos. Não é a qualquer hora, é toda hora, todo tempo. E aí eu lembrei, quando me coloquei a refletir sobre essa ideia de permanecer na verdade, como algo que é firme, que tem estrutura, que tem base, que inclusive está naquele radical lá do Amã. Emuná diz respeito inclusive a verbos que são usados para pilastras. Pilastras trazem confiança, trazem estrutura, porque estão firmes, são sustentação. Lembram disso? Quando Jesus fala de um homem que construiu, ele é prudente, ele constrói a casa dele sobre a rocha. Lembram disso? Que homem é esse? Que é prudente, porque constrói a casa sobre a rocha. Ele é um sábio, mas o que ele fez para ser chamado de prudente? Vocês lembram da passagem? Está ali no complemento anterior. Discípulo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Não é simplesmente ouvir e sair divulgando, pregando e defendendo. É ouvir e praticar. Talvez a gente comece a se aproximar um pouquinho mais na essência do que para Jesus é a representação da verdade. Aí continua dizendo, e é lindo o texto: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Conhecem isso na vida de vocês? Tem vento soprando aí? Tempestade acontecendo? Tem gente batendo na porta aí? E ela não caiu, porque tinha seus alicerces, o fundamento, a estrutura sobre a rocha. Talvez seja algo que nós precisemos avaliar. Como estão as nossas estruturas? Em que é que está pautada a nossa crença? Qual que é a sustentação daquilo que hoje nós entendemos e chamamos e acreditamos e mobilizamos em nome de uma verdade? E ele continua dizendo: vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Mais uma vez, e tantas outras vezes, Jesus se colocando nesse lugar do eu sou. Porque há testemunha, porque há vivência, porque há presença. E ele se coloca como mestre, e o mestre vem ensinar. Ele é o grande educador. E o Senhor, o mestre, educa. E o Senhor comanda, direciona. Nós nos sentimos direcionados por essa mensagem cristã mesmo. Fazemos dela hoje já referencial das nossas escolhas. E eu fiquei pensando nessa história do eu sou. Quantas vezes Jesus se coloca nesse lugar do eu sou, e para isso ele veio ao mundo para ser testemunha. Se a gente, o que vocês veem ali? Sol. Fred, mais uma vez tem um nascer do sol, tá? Mas escrito lá, sol.
Se a gente fizer um esforço, e aqui só uma brincadeira mesmo de imagem, não tem nada filosófico, é só mesmo tentar ver as coisas com o outro ângulo. Alguém vê alguma outra coisa? Hã? O sol, a imagem que se reflete. Hã? Tentem entender eu sou por uma outra perspectiva. Olha que maluco. Quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando chegar ao final a conclusão de que Jesus era aquele que veio e morreu crucificado em nome da humanidade, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. E o tempo inteiro, quando Jesus se coloca como portador, como exemplo, como condutor desse rebanho, humanidade, ele sempre faz referência ao Pai. Uma pessoa que chega a esse, um espírito, um ser que chega a esse estado, perde a dimensão do eu. Porque o eu, o sou, na verdade eu não faço nada por mim mesmo. Já não tem mais sentido em satisfazer anseios e desejos particulares. E olha o que ele continua dizendo. Entender que eu vos tenho feito. Tudo que ele fez não foi para mostrar, olha o tanto que eu sou poderoso, estou transformando água em vinho, estou caminhando sobre as águas. Ele fez por quem? O foco, a dimensão de Jesus não era o ego, não era o eu, era o outro, era o nós. Era ele se colocando enquanto instrumento de Deus, nos aproximando de Deus, se colocando como intermediário, facilitador da ideia de Deus nas nossas vidas. Continua dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Mais uma vez dizendo que aquele caminho percorrido precisava encontrar em todos nós ressonância, para que como ele fez, nós também fizéssemos, ou façamos. Porque uma vez conhecido o caminho, esse caminho precisa ser percorrido. Não adianta simplesmente reconhecer Jesus como caminho. Esse caminho a gente já conhece. O desafio que nos é dado o tempo inteiro em conhecendo o caminho, que nós tenhamos aletheia, que nós tenhamos veritas, que nós tenhamos emuná para trilhar esse caminho, para percorrer esse caminho. Se sabeis essas coisas, e nós sabemos, nós conhecemos o caminho, felizes, bem-aventurados, vocês serão, se as fizerdes. Para que a gente possa estar em verdade, para que a gente possa ser a verdade, nós precisamos talvez parar de falar a verdade, ou simplesmente defender a verdade e viver a verdade. Nos colocarmos como representantes dessa verdade. Tomarmos a efetiva consciência de que, como instrumentos de Deus, nós deveríamos nos conectar com essa dimensão da verdade. Nós somos instrumentos de Deus o tempo inteiro. Horas para o bem, horas para que a lei se faça. Ai daquele por quem venha o escândalo. Mas ele é necessário. E Deus, inclusive, se faz das nossas incompletudes, das nossas imperfeições, como um instrumento dessa lei que precisa ser cumprida. Mas será que já não temos condição de assumirmos um compromisso com essa dimensão divina em que nós trazemos à tona de aquilo que nós trazemos de melhor na nossa construção, na nossa bagagem, na nossa memória? E ele completa: o meu mandamento, o Senhor, que é aquele que comanda, que direciona, traz um mandamento, né? Tipo assim, só existe a possibilidade de você estar sob meu comando seguindo aquilo que eu estou mandando, que vos ameis uns aos outros. Mas assim, não é qualquer tipo de amor. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí a coisa começa a tomar uma dimensão, porque a gente ama, mas a gente ama.
Meia boca. A gente ama, mas a gente agride. A gente ama, mas a gente desrespeita. A gente ama, mas a gente mente. A gente ama, mas a gente falseia. A gente ama, mas a gente trai. A gente... Oi? É amor? Talvez seja, numa visão mais realista, sim, amor em construção. Mas nós não fomos criados para sermos em construção. Nós fomos criados para sermos em plenitude. Vós sois deuses. Vós sois luzes. Vós sois o sal da terra. Brilha a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Alguém aí está disposto? Estou me candidatando a amigo. E eu acho muito engraçado, pelo menos na minha perspectiva, o quanto que às vezes um outro olhar, um outro momento fazem toda a diferença. E eu sempre, ao ler mensagens como essa, achava que dar a vida era morrer por um amigo. E eu entendi com esse estudo que dar a vida a um amigo é dar a vida mesmo, de dedicar-se a um amigo, de ter com esse amigo construção de caminho. Caminho de paciência, caminho de coragem, caminho de alegria, caminho de compreensão. Isso é dar a vida a um amigo. Ou não? Não poderia ser uma interpretação? Sim. Mas quando a gente lê, não parece que a gente tem que morrer por um amigo. Não adianta nada se eu morrer por ele. Fui. Nós temos que refazer enquanto nós estamos a caminho, no caminho. Esse é o nosso trabalho, de começarmos a compreender essa dimensão do eu, que precisa o tempo inteiro ser percebida, mas que não existe sem o nós. E são essas pessoas que estão ao nosso lado, esses que hoje nós dizemos amigos, pessoas presentes na nossa existência, são aquelas organizadas pela vida a nos estimularem na construção de caminhos que vão nos levar à verdade. Para que eu esteja na verdade, eu tenho que percorrer o caminho. Não simplesmente conhecer o caminho. Esse a gente conhece. Eu tenho que percorrer o caminho. Ou tantos sejam os caminhos que vão nos possibilitar o exercício desse amor, que é um amor maior, que é um amor inteiro, que é um amor integral, que dedica a sua vida pelos seus amigos. Jesus veio à Terra e entregou a sua vida, a sua vinda à Terra, em nome da humanidade. Ele não morreu para nos salvar. Ele viveu para nos salvar. A sua vida, o seu exemplo, a sua conduta, o direcionamento daquela mensagem nas nossas consciências, isso sim é a perspectiva da nossa salvação. Desde que a gente, conhecendo, pratique, faça, tenha a iniciativa de se colocar no lugar de ser a verdade. É a vontade ativa. Uma vontade ativa e permanente, que tem bases seguras. Hoje a nossa estrutura, a nossa percepção, a nossa entrega a essa ideia de verdade, seja muito. Já existe um reconhecimento de Jesus como sinalizador das nossas almas? Sejam sinceros, honestos. Hoje em dia, alguém tem alguma dúvida? Tipo assim, o que ele fala? Não me soa tão bem, estou duvidando se essa história de amor vale a pena mesmo ou não. Alguém tem dúvida com relação à mensagem de Jesus? Isso já é um avanço. Termos encontrado a doutrina espírita nessa existência, estarmos sendo mobilizados por esse vetor chamado casa espírita nessa existência, é sintoma. Nós fomos afetados em algum lugar interno que essa verdade nos trouxe aqui ao compromisso, que é novo, que é diferente, que abre possibilidades de percorrer tantos outros caminhos. Quantas vezes a gente continua, apesar disso, continua insistindo em trilhar os mesmos caminhos que a gente sempre percorreu. Hoje não podemos mais ter esse tipo de passividade, ou de comodismo, ou de falta de entrega. Se já existe uma nova vida arquitetada, se já existem novos estímulos, por que não construir novos caminhos? Falta referência? Falta conhecimento? Não. O
que é que falta? Vocês não querem ser felizes? Nós não queremos ser felizes? Eu não quero, mas eu não trabalho nessa história de... Pois é, bom, podia ser mais fácil. Por que não fomos, meu Deus, criados perfeitos? Já plenos em verdade? Ah, gente, vamos fazer um DR com Deus. Como que é DR com Deus? Adorei. Como que é? Adorei. Virei estado de espelho. Adorei isso. E aí ele diz mais. Ele nos coloca na condição de ser amigo. Jesus é nosso amigo? Está conosco? Dedica a sua vida, né? Há 2000 anos, não. Estamos falando de Jesus hoje, aqui, presente, aqui e agora. Dedica a sua vida a nós, amigos. A grande questão é quando é que nós vamos nos colocar como amigos dele? E a resposta está ali. Vós sereis meus amigos, mais uma vez reforçando, se fizerdes o que eu vos mando. Então o negócio é, talvez, Fé. humildade. DR, não. Fé. Fé, achei que fosse DR. Fé, bacana, André. Fé pautada naquela ideia de uma verdade que confia e se projeta, se lança à construção. E não simplesmente fé, um dia vai dar certo. E o que é que eu estou fazendo de diferente para que dê certo? A fé que Paulo mostrou. Por exemplo, a fé que Paulo e tantos outros mostraram. E por que não dizer a fé que muitas das vezes tem nos mobilizado a vencer obstáculos, superar desafios, trilhar caminhos que até então a gente não percorria. E é muito importante a gente lembrar que nós vivemos essa vida, que não é uma vida fácil de ser vivida. Vamos combinar aqui que estar aqui na Terra, enfrentando os desafios, os limites da existência terrena, não é simples, é um processo complexo. E forças estão atuando em nós o tempo inteiro. Uma delas é exatamente essa que nos projeta à frente. A gente chama de prospecção, projeção da esperança, fé, o que for. Existe algo que nos move a não estarmos parados. Vocês conseguem perceber essa energia, esse impulso que não nos deixa ficar estacionados? Inertes. Essa força está atuando em nós o tempo inteiro. Mas existe uma outra, que a gente às vezes dá um nome de memória, passado. Eu gosto da expressão anterioridade, que mostra uma construção de algo que hoje está vivo. E a nossa tendência, até por uma questão de economia de energia, é continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Já conheço esse caminho, já fui lá, já percorri. Para que haja mudança, tem que haver empenho, tem que haver trabalho, tem que haver esforço, tem que haver entrega. Eu preciso me colocar subserviente a essa ideia renovadora. Não a pessoa, não a figura, mas a uma ideia de transformação. Eu preciso quebrar as barreiras. Eu preciso afrouxar os laços. Parar de resistir tanto aos convites da vida. Todos os convites da vida ao nosso favor, ao nosso bem. Porque por trás desse complexo mecanismo chamado vida, existe uma inteligência superior, causa primária de todas as coisas, a força soberana que move a vida, e que é Pai, e que é amparo, que é proteção, que é base, que é sustentáculo. E nós deveríamos, já temos condições para tal, deveríamos começar a nos perceber um pouco mais lucidamente como filhos de Deus, herdeiros do universo, dotados dessa genética divina que o tempo inteiro reforça e sinaliza que o nosso compromisso é com a luz. Não tem jeito de arrancar trevas. Poderoso é o sol da verdade, porque ele chega
e se fazendo presente, dissipa as trevas. Olha que isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho, quando Jesus, naquele momento de despedida, ele fala, já não são mais servos. No momento ele fala que ele é Senhor. No finalzinho ele diz, não estou mais te chamando de servo, eu já mostrei o caminho, já expliquei para vocês, já conduzi ao ponto que vocês conhecessem o caminho. Não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele já percebia que aqueles que o acompanhavam já tinham identificado o sentido e o propósito, já tinham apreendido aquela mensagem. Mas tem-nos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Mais uma vez se colocando como instrumento de Deus, instrumento da luz, instrumento da verdade. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei. Jesus reforça o conhecimento profundo que ele tem de cada um daqueles que ele convida a estar próximo, nesse testemunho, nessa trilha que nos conduz a um novo estado, um novo momento da nossa existência, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Mais uma vez a ideia de permanência, de constância, de firmeza, de solidez, de segurança. Não adianta dar fruto só de vez em quando. Esse fruto tem que ser constante. Não adianta figo sazonal. Eu quero figo o tempo inteiro. Não adianta uma expressão qualquer de verdade, ou me colocar como servo, ou como discípulo. Eu preciso me vincular ao compromisso de estar com, quero ou não assumir a condição, que não é status, é condição, é escolha de ser considerado amigo de Jesus, de ser reconhecido como amigo de Jesus, como instrumento de Deus naquilo que Ele revela de melhor. Mais uma vez, para aqueles que não entenderam muito bem a mensagem, uma outra passagem ele diz, isso vos mando. Que vos ameis uns aos outros. 2000 anos se passam, a gente está tentando entender ainda. Vamos fazer mais um estudo sobre o amor. E a situação já está feia. Qual o convite? Nosso planeta. Qual o convite? Hã? Amar, ponto. Amar. Essa é a senha, né? Amor.com. Jesus veio dar testemunho da verdade. Na verdade, isso não estou dizendo, isso é uma constatação diante de tudo aquilo que ele veio trazer. Ok? É possível reconhecer Jesus como testemunho, ou na condição de dar testemunho da verdade? A gente pode dizer que a verdade é Deus? O que há de mais verdadeiro na vida é Deus? A verdade absoluta. A verdade absoluta. E o que é Deus? Deus é amor. Jesus vai dar testemunho de João, tem até a passagem. A verdade é Deus. Deus é amor. Então Jesus veio dar testemunho Do amor. para quê? Para que nós pudéssemos, percebendo o caminho, desenvolver a coragem, a fé, a sustentação dessa verdade e fazermos, percorrermos, trilharmos esse caminho. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conheceremos Deus e conheceremos a verdade quando nós conhecermos o que é o amor. E a questão que nos fica é, a gente conhece o que é o amor? Em parte. Não. Qual parte? Não. Conhecemos o amor? Não.
fazer aqui um exercício democrático. Lê, depois, Ale, dá uma olhadinha lá no fundo que eu vou fazer uma pergunta para esse pessoal lá do salãozinho. Pessoal do salãozinho! Levantem a mão, por favor, quem percebe, acha e sente que conhece o amor. Gente, levanta direito. Esse negócio aqui não é levantar a mão, não. Levante a mão para mim, por favor. Como é que foi lá atrás a votação? 50%. Como? Levante a mão, por favor, das pessoas que acham que não conhecem o amor. Votos nulos. Votos em branco. Ai, ai, ai. Sim, sim, não, não. Mais uma vez a gente não se coloca. Já está na hora de começar a se posicionar. Sim, eu acho que eu conheço o amor. Não, eu não acho. Não sei, Antônio. Estou num conflito e quero ir embora. Claro que a gente conhece o amor. Vamos dizer que nós estamos na nossa trajetória multimilenar destacados desse amor. Não tem nada de amor funcionando em nós. Talvez a gente não conheça o amor. Talvez nós não sejamos uma expressão integral do que seja o amor. Mas dizer, na altura do campeonato, que nós não conhecemos o amor, ai, ai, ai. Precisamos de uma DR. Tudo bem. Mas é muito comum a gente se colocar nesse estado de uma síndrome de cachorro vira-lata, uma baixa estima terrível, de achar, poxa, não, eu vejo tanta sombra que não é possível que tenha amor funcionando. E é verdade, o amor é luz, e nós só conseguimos enxergar as imperfeições exatamente porque já há luz. Se no momento em que não há luz, a gente nem percebe que a gente está imperfeito. A nossa consciência da incompletude só é possível, inclusive, fisicamente. Eu só consigo ver sombra porque existe luz. Sem a luz não há a possibilidade de dimensão da percepção da sombra. E nós, sim, já temos luz funcionando em nós. Talvez não seja o tempo inteiro, talvez não seja aquele amor incondicional, né? Bacana, nós estamos falando de um amor que esteja inteiro, pronto, completo. Mas dizer, e esse é o nosso trabalho. Exatamente o que traz sentido às nossas vidas é alcançar esse estado de inteireza no amor. Mas dizer que a gente não conhece é preocupante, assim. É preciso lançar mesmo uma reflexão. Eu entendo, eu também sinto. Às vezes, inclusive nos momentos de demonstração das trevas, quando elas estão acontecendo aqui, a nossa percepção não tenho comunhão com nada que se pareça com o amor. Mas aquilo é momento, aquilo não me define, aquilo não é quem eu sou, aquilo é como eu me mostro naquele instante, naquelas condições. Eu não sou só aquilo. E é muito importante que esse mergulho interno, esse lançar para dentro da gente mesmo, possa vislumbrar, sim, as dimensões a serem preenchidas com luz, com aquelas dimensões de trevas, lacunas e vazios, mas é preciso que a gente já reconheça que já foi construído. Jesus, naquele tempo, nos convidava a refletir sobre a necessidade de multiplicação dos tesouros. Lembra a parábola dos tesouros? Do 1, do 3, do 5. Os talentos. Não temos talentos? Não temos virtudes? Não há luz funcionando? O nosso trabalho é multiplicar, proliferar. Isso já está em movimento aqui. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Ponto. Todas as vezes que nós nos colocamos em sintonia com essa dimensão do amor, nós estamos nos tornando um instrumento de Deus, amor. E eu preciso me perceber. Eu preciso valorar todas essas... A gente chama de pequenas, a gente costuma até brincando assim. Não tem amor grande, não tem amor pequeno. Existe amor, ponto. Por que a gente acha que amor é maior e amor é menor? Vai chegar um momento que nós vamos estar vinculados de tal forma a essa dimensão da verdade, dessa dimensão de Deus em nós,
a essa dimensão do amor, que ele será permanente. Nós temos amor. E não. E temos. E não. E temos. E não. O que nós não temos é constância no amor. Mas já existe amor se expressando. Amor se expressando através de nós. E já ele fala, aquele que perseverar, se manter até o fim, não é até o fim dos tempos não, até alcançar o fim, até alcançar o seu objetivo, até trazer sentido à sua vida, alcançar a sua meta, esse sim está salvo. A salvação está na permanência nesse estado de Deus, nesse estado de amor. E aí eu achei isso, eu até trouxe no nosso encontro de passe, achei isso em Leon Denis, depois da morte, ele falando lindamente sobre o amor de Deus. Eu sempre usava essa ideia do que para mim é a definição mais linda, que é a de amor, numa passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 7. Logo depois da carta de Paulo aos Coríntios, ainda quando eu falasse a língua dos homens, a língua dos próprios anjos, Kardec faz uma observação. Ele diz que o amor não se dá simplesmente através da beneficência, mas, sobretudo, no conjunto de todas as qualidades do coração. Aí eu usava isso, e eu me deparei com esse texto de Leon Denis, que nada mais é do que a reprodução dessa ideia essencial de que o amor se dá, se mostra, se revela no conjunto, na soma de todas as qualidades do coração, de todas as virtudes. Olha o que ele diz: o amor é o olhar de Deus. Não se designe com tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem, de um grosseiro simulacro do amor. De alguma forma, projeta, é uma imagem, mas não é a coisa em si. Até a paixão, de alguma forma, traz uma referência que flerta com o amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. Leon Denis. É lindo demais isso. É lindo demais. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura. Trilhamos os caminhos da doçura? Sim. É a pergunta. Sim. Todo mundo assim. Tá bom. Da caridade. Trilhamos o caminho da caridade? Nem sempre. A pergunta é: trilhamos? Sim. Olha que malucos nós somos. Porque, sim, às vezes. Às vezes é diferente de nem sempre. Consegue perceber a diferença? Do copo meio cheio e do copo meio vazio? Da bondade, a gente trilha de vez em quando? Sim. Já falei de vez em quando. Já adorei a pílula. O amor é a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria. Olha que maravilha esse momento que a gente estiver permitindo que atue em nós uma força que nos faz destacar, expandir além das coisas da matéria. Porque nós estamos grudados, confundidos, presos, limitados a essa matéria que nos envolve. E o amor faz com que a gente alcance uma dimensão muito além daquilo que a matéria se nos apresenta. Até alturas divinas, unindo todos os seres, não mais eu, mas nós. E despertando em nós a felicidade íntima. E a gente, claro, mais uma vez cai na ideia de felicidade. Não tem jeito de falar no sentido da nossa vida, de falar em verdade, de falar em Deus, de falar em caminhos que nos levam ao amor, sem lançar a ideia de felicidade. Tudo isso, para quê? Para que a gente cada vez mais se comprometa com uma vida mais plena, mais feliz. É muito perceptível que a gente queira ser feliz, ou não? Queremos? E esse é o nosso objetivo, esse é o sentido da nossa existência. Que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Não mais seremos afetados por essa mesquinhez que reina, que paira, essa
nuvem negra que assombra o mundo. E eu quis trazer uma passagem desse mesmo Eurípides que mostra um pouquinho a condição de como Jesus se coloca diante de nós, no nosso compromisso consciencial assumido de cada vez mais fazermos esforços e nos aproximarmos dessa verdade que é um chamamento interior. Depois eu esqueci o livro, mas tem a minha referência. Isso está narrado por psicografia do Chico Xavier, uma noite em que Eurípides Barçanufo se vê desdobrado e ele se percebe volitando e ascendendo, alçando um voo. Em determinado momento ele se vê numa dimensão com um campo verde e ele percebe a figura de um jovem em um estado contemplativo, reflexivo, e ele se aproxima desse jovem. Em determinado momento ele reconhece a figura de Jesus e ele se sente sem lugar, incomodado. Como assim ele diante do Mestre, do Senhor, da referência da sua vida? E ele abaixa a sua cabeça e começa a se lembrar de tudo aquilo que na terra existe, louvando, reconhecendo a importância de Jesus. A música, a literatura. Ele se lembra da sua mensagem, ele se lembra da sua pregação, dos encontros, e envolvido por uma emoção sem fim, Eurípides chora. E no momento em que ele se emociona, ele levanta a sua cabeça e ele percebe que Jesus também estava chorando. E ele pergunta a Jesus: Senhor, por que choras? E mais uma vez, silêncio. Nenhuma resposta. E mais uma vez ele pergunta: Senhor, lembrando, dos conflitos, das dificuldades, das lutas cotidianas na humanidade, ele pensa: Senhor, você está chorando por aqueles que estão desviados, pelos descrentes? Não. Eu não choro por aqueles que não me conhecem. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Talvez, em alguns momentos da nossa vida, Jesus, ao perceber o nosso potencial, reconhecer que nós já o temos como referência, já nos colocamos, já nos escolheu para estar na sua jornada, na sua trilha de vivência da verdade. Talvez Jesus chore por nós, porque conhecedores do Evangelho, nem sempre o praticamos. E deixa de estar do nosso lado por isso? Não, porque Ele é nosso amigo. Ele não desiste, assumiu um compromisso que nenhuma ovelha iria se desgarrar do rebanho. Meu tempo já está acabando. Eu sou péssimo em controle de tempo. Poderia ficar a noite inteira conversando sobre isso. Eu tinha preparado 3 momentos dessa conversa. O primeiro momento era conversar filosoficamente sobre a verdade. O segundo momento era trazer essa dimensão da verdade na perspectiva de Jesus sendo a expressão da verdade. E no terceiro momento eu queria trazer alguém que foi uma pessoa como nós, com as suas incompletudes, com as suas dificuldades, que se colocou no papel de trilhar esse caminho. Eu não vou ter tempo para isso, mas eu vou lançar a provocação para que vocês busquem a referência, porque foi algo que agregou demais. Eu conhecia a vida desse cara, não conhecia profundamente, mas me emocionei, me maravilhei com a possibilidade de nós reconhecermos a incompletude fazendo esforços de transformação. Vocês conseguem responder essa pergunta? Qual foi o discípulo que se levantou perante o Sinédrio para testemunhar sobre Jesus? Dar testemunho de Jesus? Não. Calma, não fica chutando não. Conhece ou não conhece? Se vocês falarem os 12 aqui, eu vou sair desse lugar chamado amor e vou para
Vai ter DR. Ou sabe ou não sabe? Não, Antônio, não sei. Vocês conhecem? Qual foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes? Esse todo mundo conhece. Mais uma demonstração do quanto que a nossa percepção de verdade ela é muito limitada. Nós estamos falando da mesma pessoa. E o que fica grudado na nossa memória é Pedro, o cara que negou Jesus 3 vezes. E conhecer um pouco mais da vida de Pedro me fez conhecer um pouco mais de mim mesmo. Um cara disponível. Pedro foi aquele que, sendo confrontado com a pergunta, vem e segue, vem que eu vou te fazer um pescador de homens, não de peixes. Pedro era um cara simples, pescador. Você sabe o que ele fala? Sabe o que Pedro fala quando Jesus faz essa pergunta? Nada. Ele vai e segue. Não vacila, né? Não vacila. Jesus fala, vem seguir, o cara vai. Aí alguns, vamos passar rapidinho, mas só para provocar, para a gente conhecer um pouquinho da intimidade desse cara, que é reconhecido. Tem lá a etiqueta. Nós conhecemos Pedro como o cara que negou Jesus 3 vezes. Tá vendo? Então deixando seguir. Não questionou nada. Jesus fez o convite, eles largaram tudo e foram. Pedro é o cara que pergunta sobre o limite do perdão. Jesus, quanto que eu vou ter que perdoar? Qual que é o limite de perdão? Eu vou ter que perdoar 7 vezes? 7? Jesus, tipo assim, não entendeu nada de perdão. Está fazendo conta de quanto tempo? O Pedro é aquele cara que Jesus diz, estou aqui andando sobre o mar, estou mostrando aqui que há uma outra dimensão da vida. Vem, caminha no mar, caminha sobre o mar. Pedro vai? Pedro, não vou não, estou preguiça, Senhor. Estou aqui medinho, estou inseguro. O que ele faz? Vai. Jesus convida Pedro a andar sobre as águas. E ele vai. E no meio, ele vê vento soprando, ele fala, opa, o negócio aqui está meio estranho. E ele começa a se afundar. Pedro se mostra, Pedro se revela, Pedro o tempo inteiro se lança nas oportunidades. Tanta confiança tinha ele que no momento lá da prisão, Jesus pede que eles estejam velando aquela noite difícil. E ele chega para todo mundo dorme, mas ele chega para Pedro, pedi para você ficar acordado, você dormiu, hein? Olha o quanto que existia uma relação de confiança e uma expectativa de que ele iria corresponder aos chamados e aos mandamentos. A gente está falando ainda do momento em que eles estavam juntos. Isso aqui é outra ótima, que em determinado momento ele é confrontado e aí ele fala, Senhor, eu estou pronto para tudo, até para ir contigo à prisão e à morte. Aí ele fala, Pedro, está falando isso, mas te conheço. Vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Esse você conhece, né? Aí, tá vendo? Nem uma hora você pôde velar. Cada um ficou com um momento para velar e o Pedro ficou adormecido. Qual que é essa? E aí esse é o momento da negação, né? Que Jesus já preso, carregado, vendo criada, fala, te conheço. Ele, não, te conheço, você está andando com aquele Galileu, com aquele Jesus. Eu? Não, uma outra criada vem, você sim. E aí ele comprova aquela emuná que Jesus tinha dito, né? Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Lucas traz uma visão um pouco ainda mais dramática nessa narrativa, que Lucas diz que ao final Jesus olha para Pedro. Depois que ele nega 3 vezes, imagina Jesus lá, Pedro negando, não conheço. Jesus ainda dá uma olhadinha, tipo, eu te disse. Imagina a dor de Pedro desse momento de reconhecer, porque ele se lembra, claro, do que havia sido profetizado. E essa passagem é uma das coisas mais lindas que existem
na vida de Pedro. Isso depois, Jesus já ressuscitado, volta, Tomé que ela... O que Tomé faz? A gente conhece Tomé com quem? Cara que quer ver para crer. Está lá tocando a ferida para saber se é Jesus mesmo. Eles estavam lá reunidos e aí Jesus, mais uma vez, chega próximo a Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que todos esses? E quando ele usa, curiosidade, quando ele usa esse primeiro verbo, o grego tinha 3 expressões, dimensões do que eles entendiam como amor. O amor eros, que era o amor paixão, o amor erótico, romântico. Filia, que é o amor fraternal, de amigos. E ágape, que era o amor incondicional, pleno, aquela pessoa que está disponível a entregar a sua vida, dedicando-se a um amigo. Aí, a primeira vez que ele pergunta em ágape. Ágape dizendo, mais do que os outros: Pedro, tu me ágape, tu me amas incondicionalmente mais do que todos esses? Pedro responde: Jesus, eu te filia, eu te gosto legalzinho como amigo. Na segunda vez que Jesus pergunta a Pedro, ele diz: Pedro, tu me ágape, você me ama incondicionalmente? Já não quer saber se ama mais do que todos. Já entendeu? Jesus entendeu o recado. A resposta de Pedro é: Jesus, eu te filio, eu te amo como um amigo. E a terceira vez, Jesus, convencido, pergunta: Pedro, então, tu me filia? Então você me ama como amigo? E Pedro confirma: sim. Nesse momento, o que sai de mim, o tamanho do meu amor é como amigo. Eu não estou ainda disposto a dar a minha vida em teu nome. Não estou ainda disposto a dar o testemunho da verdade. E a gente, não sabendo disso, lê, parece que é a mesma pergunta. Tipo assim, Jesus está meio surdo, não está me entendendo. Perguntou 3 vezes. Na verdade, são 3 perguntas diferentes. A resposta é a mesma, mas a pergunta são 3 vezes diferente. E aí, o convite é: apacenta a minha ovelha. Apacenta a minha ovelha. Como que se apacenta uma ovelha? Como que um pastor apacenta a ovelha? Toma conta dela. Tomando conta, estando junto, presença, vivência, cuidado, testemunho. E aí, já lá no fundo, né, no momento em que começaram as primeiras perseguições, lá na frente, isso é narrado em Atos, quando começam as primeiras perseguições, os discípulos, já em Pentecostes, começam a falar línguas estranhas, começam a se lançar a curar e a fazer algumas coisas que as pessoas não estavam vendo com bons olhos. Esse mesmo Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, esse a gente sabe, que havia dito para Jesus que não o amava incondicionalmente, não o amava mais do que todos os outros, e nem o amava incondicionalmente, só era legalzinho, amiguinho dele. Esse mesmo Pedro, depois da sua transformação, e ele passou por alguns processos íntimos que o colocaram nessa condição de dar testemunho, ele se coloca diante do Sinédrio, dos doutores, de todos aqueles do poder da época, e ele diz da verdade. Ele dá o seu testemunho. Ele se coloca, sim, como representante daquele que ele reconhece como enviado de Deus. Ele é aquele que cura em nome de Jesus. E, bom, eu acho que o convite do tempo já acabou. Para que a gente conheça um pouquinho mais da vida de Pedro e nesse conhecimento, nessa busca, a gente conheça um pouquinho mais da nossa vida, das nossas possibilidades, e que não há mal nenhum em reconhecer que nesse momento em que a gente está, existem dimensões que não estejam tão inteiras, robustas e completas, mas que há potencial, mas que há expectativa, mas que há sustentação, há respaldo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Além dessa figura, desse sol maior que brilha, iluminando as nossas consciências, que assumiu um compromisso pessoalmente de nos conduzir até a nossa própria libertação, existem espíritos que estão conosco, nos favorecendo a evolução, impulsionando
a nossa caminhada. De alguma forma, permitindo que as leis de Deus se manifestem sim na nossa vida e às vezes, nem sempre, de forma tão mansa e suave como nós gostaríamos, mas nos dão o apoio necessário, a sustentação necessária para que a gente supere e vença quaisquer obstáculos que se apresentem na nossa caminhada. E aí eu acho que fica essa mesma mensagem que a gente já, pelo menos para mim, é o sentido maior dessa reflexão sobre a verdade, é que é muito importante a gente começar a perceber quem são aquelas pessoas, quais são aqueles laços, quem são os vetores da nossa existência que já fazem com que amor brote em nós. E nós temos essas pessoas, eu tenho certeza que assim como eu, existem na nossa vivência espíritos ou parceiros ou peças dessa engrenagem que fazem naturalmente brotar amor de nós. Existe? Existe. Esses são as pessoas às quais nós dedicamos a vida e que são de fato amigos, são pessoas próximas, em que o amor, que essa verdade amor, já flui naturalmente. Tem trabalho a ser feito, mesmo com essas pessoas, que é... Qual é o trabalho? Está pronto, não precisa fazer mais nada. Permanecer, constância. Eu preciso reforçar, validar. É preciso o cuidado, o amparo, porque senão, se não houver o cuidado, pode ser que isso um dia se desvirtue. A gente vê na literatura espírita que grandes ódios, grandes dissensões, grandes afastamentos, às vezes partiram de grandes amores, que talvez não foram devidamente cuidados, acolhidos. Esse é um trabalho de manutenção. Manter aquilo que já existe é mais tranquilo. A grande questão, o grande convite é: sejamos representantes da verdade na criação, no estabelecimento de novos vínculos. A gente só faz isso trilhando novos caminhos. Com aquelas pessoas que eu tenho, por exemplo, a expressão da agressividade, a gente tem a expressão da agressividade com algumas pessoas? Sim. Qual é o convite da vida? Ir para o Japão. Mais caro, mas mais rápido, mais fácil. Qual que é o convite? Reconciliar como? A agressividade. Como que eu combato a agressividade? Doçura, mansidão, paciência, aceitação, respeito. Tem pessoas com as quais eu convivo numa relação de tristeza. Qual o meu exercício? Alegria. No final das contas, não tem como a gente pensar na ideia de verdade dissociada da ideia de caminho. De trilhar caminhos que nos levem a esse lugar chamado verdade, a esse lugar chamado Deus, a esse lugar chamado amor. E eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, pessoa super incompleta, mas com uma grande vontade de amor, a gente está percorrendo esse caminho. Nem sempre, mas às vezes. Pessoas. Tony, você é o cara. Muito obrigado.